amados cultivadores, eu não tenho mais dúvidas que a genialidade humana acontece quando somos nós mesmos. E assim, nós plenos em alquimia do ser, os seres, todos em harmonizam e em saúde com vida sustentável no grande todo. Assim, gratidão ao grande todo por estar aqui com todos vocês. Hoje, a Alquimia do Ser traz em sua sala de bem-estar, saúde com vida, um ser bem querido para mim, Álvaro Colasso, um jornalista de profissão e um produtor cultural de coração. Álvaro, seja bem-vindo em nossa sala de bem-estar. Muito obrigado, muito obrigado. Tá. Obrigado pelo convite. Primeiramente, uma pergunta típica de psicólogo. Quem é Álvaro Colasso? Eu sou um brasileiro, sabe, que acredita na arte, que acredita numa vida melhor, sabe, que acredita piamente que a arte pode transformar as pessoas. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Como jornalista, eu tenho uma relação muito intrínseca com a verdade. Sabe, a gente vive hoje num mundo muito recorrente, que se recorre muito a fake news, a notícias mentirosas, seja em qualquer espécie, ou a notícias que não têm assim tanto valor, sabe, se você for verificar muito bem, sabe, coisas que são tão efêmeras assim que não tem valor. E isso, infelizmente, tem ocupado muito espaço em jornal, tem ocupado muito espaço em televisão e em rádio também. Então, eu sou uma pessoa que ama música e que também ama a verdade, ou que busca, pelo menos, estar muito próximo à verdade, se é que existe uma única verdade, mas enfim. Busca muito mais a essência das coisas, não necessariamente a aparência. Também, porque acho que aí é uma situação que é correlata entre o que é verdadeiro, o que lhe toca verdadeiramente e o que você pode ter como objeto de trabalho realizar, entende? Você ter aquilo que você realmente acredita, estar trabalhando com o que realmente acredita. Sim, porque a partir do momento que você está em contato e integração com o que você realmente acredita, as coisas acontecem, né? Às vezes não, às Mas as vezes não. coisas fluem mais, né? Tá, tem os dois lados. Eu acho que às vezes tem momentos que as coisas não acontecem, entende? Tem momentos. Hoje a gente está vivendo um momento muito difícil, Sim. sabe? Na cultura brasileira está se vivendo um momento muito dramático, assim. Então nem tudo vai acontecer, sabe? Vai demorar, para mim, demora assim uns 3 anos para retomar o que se tinha antes da pandemia. Na verdade, é o que se tinha antes do governo Bolsonaro. Então, sabe, assim, são 3 anos para recuperar. Isso considerando 2023 não vai acontecer nada, 24, entendeu? Isso se houver uma mudança de governo. Então, assim, as coisas demoram muito, às vezes, para acontecer, é o tempo de cada coisa. Então, a gente tem que aprender, certo, a Respeitar, né? respeitar, é que nem respeitar o tempo que as coisas têm para vir e depois para ir para um lugar que tem que ir, né? Sim. E como surgiu esse teu propósito de coração de ser produtor cultural? Na verdade, foi assim, desde criança eu tenho por hábito consumir discos, tá? Eu tenho um irmão que é músico, que é 7 anos mais velho que eu, e esse meu irmão me apresentou o mundo da música, ele ouvindo discos e ele tocando música, né, em casa. E eu sempre fui encantado por música. Eu acho que eu não consigo viver sem música desde sempre, entendeu? Sim. E aí, eu desde sempre fiquei pensando e ouvindo música e o dinheiro que eu ganhava antigamente, até de mesada, essas coisas de piar, assim, eu gastava dinheiro em disco. O primeiro disco que eu comprei LP, assim, foi com 5 anos de idade, sabe, Olha que assim, e não legal. era, não era música, e não era música infantil, não. E lembra qual Sabe, que era o LP? o LP era do Bee Gees. Ai, que máximo! 5 O anos, que Bee Gees, bacana. eu sempre falo que o Bee Gees, para mim, é mais antigo do que Johann Sebastian Bach, Uhum, entendeu? Bach, para mim, veio depois, sabe? Assim, muito tempo depois. Eu comecei a sim. ouvir Bach, ouvir Beethoven. Beethoven é como eu comecei a ouvir com uns 11 anos, 10 anos. Sabe? Mas o ponto é mais ou menos assim, eu sempre consumi muito disco e muita música. Aí chega um dia, e eu sempre gostei muito paralelamente, de jogo de futebol, de ver, quando era criança, mais de ver, por exemplo, o telejornal, essas coisas. Então, o jornalismo e a música sempre estiveram muito próximos de mim.
Quando eu fiz vestibular, eu fiz ao mesmo tempo vestibular de educação artística com o intuito de ser músico, que eu acabei não sendo, e Uhum. eu fiz também o vestibular de jornalismo, pela Federal Jornalismo e pela FEMP, que depois virou FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná hoje. Eu fiz educação artística. E ali eu pensava, pelo menos, em tentar seguir duas situações. E educação artística eu entrei numa licenciatura curta para dar um prazo para eu evoluir como músico. Mas aí eu acabei desistindo de ser músico, sabe? Eu não consegui ser músico, porque Uhum. eu sou uma pessoa muito crítica e, dependendo da situação, ser muito crítico às vezes pode ser muito ruim. É curioso isso, mas você acaba se sabotando muito Hum. e eu acabei me sabotando muito em relação a esse trabalho de ser uma pessoa muito crítica. E aí, para jornalismo, é ótimo ser muito crítico, e para músico, necessariamente não. Sabe? Você pode, tem que ter uma maleabilidade que eu não encontrei em mim. E aí eu fiquei pensando muito na vida e um dia, eu já tinha desistido de música, na verdade. Um dia surgiu a possibilidade de eu já tinha tido uma experiência, inclusive, com teatro, com peça de teatro e tudo, mas um dia surgiu a possibilidade de eu ter que unir as duas coisas, sabe? Unir o meu amor à música através de produção musical e unir a parte do jornalismo, porque eu estava numa assessoria de imprensa de um hotel aqui em Curitiba, que é o Hotel Rayon. Quando o Hotel Rayon começou, o Hotel Rayon, isso foi em 92, 90, foi em 93, que o Hotel Rayon iniciou, e eu entrei no Hotel Rayon já no final do ano, e aí eu fui como assessor de imprensa. E havia um auditório lá no Hotel Rayon, e aí eu acabei organizando alguns concertos de música dentro do Hotel Rayon. Eu até facilitei uma vez que a oficina de música acontecesse com alguns concertos dentro do Hotel Rayon, Que e legal. eu comecei a produzir lá. E aí um dia houve a possibilidade de eu produzir um festival de violão. Quem me deu essa possibilidade foram 3 violonistas de Curitiba, que à época eram bem jovenzinhos, que é o Uhum. Otávio Camargo, que é o Roger Burmester, que hoje toca laúde, e é o Mário da Silva. E eles tinham uma ideia de um festival de violão, eu acabei desenvolvendo com eles, e essa ideia meio assim, de jovens, eu nem era produtor direito, mas Uhum. essa ideia de jovens músicos querendo trazer um festival de violão para Curitiba, gerou num festival, sabe, acima até das nossas expectativas iniciais. Ele gerou um festival de 10 dias de apresentações, com um violonista inglês, Robert Brightmore, para abrir, com concertos todos os dias, e o festival ele ia com música clássica, ia virando depois, que até foi um desenho que eu propus para eles, ia virando um pouco com música popular brasileira, até que tinha os 3 últimos concertos, os paranaenses participaram todos, assim que à época estavam numa fase excelente, tocou o Luiz Cláudio Ribas Ferreira, tocou o Roger, tocou o Otávio, tocou também o Mário da Silva. E aí depois a gente fez o link com a música popular propriamente dita, não com a música popular, que também tinha algo de música clássica. E o festival terminou com Valtel Branco, com Voltou Paulo branco. Bellinati, com Paulo Bellinati, e o último concerto do festival, daquele festival, foi o Baden Powell. E Uau. aí, com o Baden Powell, né, do concerto do Baden Powell, que eu decidi ser produtor musical. E aí, como produtor musical crítico, teoricamente, a pessoa que é mais exigente na questão de ouvido, de música, que eu sempre fui, de uma certa forma, com uma certa exigência, não que eu seja a pessoa mais letrada ou que mais conhece de música também, eu acho que eu não sou, mas, aliás, eu estou longe disso, mas eu tenho uma questão de sensibilidade para fazer com que alguns concertos venham a ocorrer e que aconteçam. E eu estabelecer, assim, e sempre uma relação entre a música que eu proponho no palco, geralmente, com a música que eu escuto, entendeu? Então, o que eu admiro. Então, nesse sentido que veio o produtor. A questão da produção cultural chega a ser uma profissão? É uma profissão. E como que Eu acho ela assim, a se gente caracteriza? tem que parar um pouco com aquela coisa é muito comum, assim, seja músico, seja De produtor, as pessoas falam, classificar, músico, né? na música tem muito comum aquela questão assim, a pessoa fala assim, eu sou músico, e a pessoa fala, tá, mas do que você trabalha? Como se músico Sim. não fosse um trabalho.
Uhum. Para o músico apresentar um concerto, para o músico apresentar, ele tem que estudar muito. Para ele dominar um instrumento, ele tem que estudar muito. E Entrar no música, ao grau de contrário, excelência também, né? Em relação à questão do exatamente. instrumento. E música tem uma coisa que muita gente de fora talvez não perceba, mas existe, que existe muita disciplina e muito treino, e muita Sim. repetição. Uhum. Tá? Com produção musical, eu acho que quanto mais projetos culturais você faz, melhor você fica, mais você se afina em relação a um conhecimento de público, em relação a um conhecimento também em termos de domínio, o que que um concerto de música clássica precisa, o que que um CD precisa, o que que um livro precisa, o que que um filme precisa, que também é trabalho de produtor cultural. Sim. E projetos, eles acabam, dependendo do projeto que se faça, eles acabam tomando o teu tempo integral. Eu tive um projeto, por exemplo, que tomava todo o meu tempo, praticamente. Certo? Então, eu trabalhava efetivamente por dia naquele projeto. Às vezes, tinha dia que eu ficava 15 horas diante do projeto, entende? Para desenvolver. Isso é um projeto aprovado e em desenvolvimento. Uhum. Então, não é algo que se possa dizer, isso é uma ocupação paralela. Óbvio que tem gente Uhum. que também consegue desenvolver outras atividades, paralelamente à atividade de produção. E óbvio que isso acaba, num mundo que não valoriza tanto a arte, sendo até algo positivo para essa pessoa, que ele consegue ter rendas diferentes para poder sobreviver a crises como essa crise que a gente está tendo hoje com a pandemia. Claro. Mas o ponto que eu vejo assim que a atividade de produtor cultural, ela não é uma atividade que que seja para pessoas que não queiram trabalhar. Pelo contrário, se Precisa trabalha de muito, muito trabalho. se É, trabalha muito. E aí esse é uma visão que acaba sendo deturpada. Essa visão é deturpada, inclusive, por conta de um discurso que foi eleito em relação a, por exemplo, a Lei Rouanet. Sabe? Existe lei de incentivos no mundo inteiro, entendeu? E a lei do Rouanet nada mais é uma renúncia para que certas produções artísticas cheguem à vida das pessoas, tá? Porque conforme o produto artístico que se faça, ele não vai ter uma rentabilidade na venda desse produto. Então, uhum. por exemplo, CD hoje está em crise. Então, como é que você vai gravar um disco? Nem sempre o disco está sendo valorizado. Essa questão do disco ter entrado em Spotify, essas coisas, é muito positivo por um lado. Por outro lado, o artista acaba não sendo remunerado como devia, nem o produtor. É que, na verdade, tudo tem o pró e o contra, né? E como a gente vai vendo como vai modificando, né? A questão do CD vai se modificando pela parte agora do Spotify, como vai mudando a questão das tecnologias, né? E muitas Sim, mas vezes que tem essa readaptação que a gente tem que fazer, né? Sim, eu acho que tem uma questão também, além dessa questão da adaptação à tecnologia, que isso é inerente a todas as áreas, eu acho que Pois tem é. uma coisa também Uhum. que as pessoas precisam, precisa ser dito, sabe assim, que, por exemplo, a atividade de músico, a atividade de artista e a atividade de produtor cultural, ela está hoje muito relacionada com pessoas que, teoricamente, ganham vantagens, sabe, Uhum. que têm privilégios, entendeu? E não é isso. Sabe? A gente ocupa, É um por exemplo, eu fiz estereótipo, um na projeto. verdade, isso, né? É um estereótipo que é plantado, na verdade, sabe? Uhum. Não é E é da explicado para a cultura, né? população. E, curiosamente, por exemplo, há uma coisa meio de contraditória, que ao mesmo tempo que você tem um verdadeiro ataque à cultura, que é o que estamos vendo aqui no Brasil, Atualmente, né? Uhum. desculpe as pessoas que sejam de direita aí, mas é o que está Uhum. acontecendo. Paralelamente, o que está chegando na vida das pessoas para fazer com que a pandemia fosse minorada, que fosse passada com menos tristeza, é a arte. Sem Sabe? São os dúvida. livros para ler, são os filmes para ver, são as novelas, sabe? É a música, entendeu? Então, é uma coisa meio curiosa, que se ataca a arte, tá? Ao mesmo tempo que se recorre a ela quando a Uhum. situação está complicada. Então, é preciso Verdade. entender, sabe, um papel, inclusive, terapêutico que tem a presença da arte na vida das pessoas. Não estou falando nem do artista, nem do produtor, nem de quem vive isso, mas a presença da arte na vida das pessoas, o quanto que isso é importante para elas próprias enquanto de É. saúde mental.
E pegando também um gancho do que você falou, nessa pandemia, o ficar em casa fez vivenciar a diferença da solidão, né? Que é estar só, da solitude, no sentido de você estar na presença da sua essência mesmo, né? E aí me chamou a atenção o significado do nome de um projeto seu que se chama Solo Música. Hum. Como que nasceu esse nome, esse momento desse projeto para você? Esse projeto foi uma coisa muito curiosa, porque, em primeiro lugar, eu acho que todo projeto, não vou dizer todo, vou arrumando a frase, tá? Eu acho que os projetos culturais, muitos deles já estão dentro de você, tá? Então, esses projetos, eles só precisam, assim, de um incentivador, de um patrocinador, de um apoio para que eles possam ocorrer. Mas a ideia, as coisas já estão, na verdade, intrinsecamente dentro de ti, de tanto trabalho que você fez, de tanta observação que você faz. No meu caso, eu sou uma pessoa que nunca parou de comprar discos, tá? Até hoje eu compro disco. Disco é um objeto meio fora de uso hoje, mas eu compro porque um dia pode voltar a ser uso. E eu, na verdade, não estou muito aí com a moda do momento. Eu estou aí com o meu prazer, entendeu? E sobre a casa e sobre ficar sozinho também tem algo importante para dizer, mas vou dizer depois. Mas o Uhum. ponto que eu vejo, assim, por exemplo, do Solo Música. O Solo Música eu tive um convite da Caixa Cultural em Curitiba para para propor uma série para eles, tá? Isso foi um convite, tá? Surgiu uma verba assim que alguém não usou e eu tinha tido uma felicidade muito grande de ter sido convidado para ser produtor de uma série de concertos, produtor local, de uma série de concertos que a Caixa teve, de shows que a Caixa teve no fim de semana, assim, com a Nausete. E foi a Sim, Nausete, é. que já era minha amiga, já tinha trabalhado comigo, que foi a primeira pessoa a me propor que um show que ela fizesse na Caixa Cultural fosse comigo como produtor. E a Caixa gostou muito da possibilidade disso e me fez um, um voto de confiança, digamos assim. Me propôs assim, se propõe algo para nós, que assim a gente achar condizente, que a gente seja pertinente, a gente faz. Foi tipo um Aí, desafio, assim? hã? Foi um desafio que ela colocou para ti? Tinha verba e tinha esse desafio, foi um desafio, digamos assim. E aí foi uma coisa muito imediata, porque a Caixa Cultural em Curitiba, ela fica na frente da Capela Santa Maria. Sim, E uma das coisas que eu acho que não tinha mínimo sentido era propor algo para a Caixa que fosse uma competição com a Capela Santa Maria, entendeu? perfeito. Um Porque já show existia. complementar, né? Porque na verdade a cultura ela é algo que faz bem para todos. E às vezes tem casos, por exemplo, teve muita gente que não era a plateia do meu projeto, era a plateia do meu projeto, mas assistia o concerto da Uhum. Capela Santa Maria, assistia os outros concertos da Caixa. São pessoas que são plateia de arte, de cultura, do que vier. Então, quanto mais espetáculos tiver na cidade, melhor, mas, ao mesmo tempo, não pode todos os espetáculos estarem competindo no mesmo dia, por exemplo. Não Ah, tem sim. graça que você tenha nenhum show numa segunda-feira, nenhum show numa terça e nenhum numa quarta, digamos, e que se encha quinta, sexta e sábado. Esses shows não vão ter o alcance que poderiam ter se houver uma divisão nisso, entendeu? E essa divisão, às vezes, tem que vir não da mídia ou sei lá o quê, tem que vir do próprio produtor. E eu achei que, por exemplo, não tinha uma graça propor algo para a Caixa que fosse um sentido de uma competição com a Capela Santa Maria. E a Capela Santa Maria, isso veio na hora para mim, sabe? Esse que é o detalhe, as coisas já estavam dentro de mim. Eu não pensei muito 10 minutos, 20 minutos, uma hora, 2 dias para ter essa ideia inicial. Tá? Depois houve um ajuste para o que foi efetivamente. E aí o que aconteceu da história do Solo Música foi assim, como tinha a Caixa Cultural na frente da capela, Uhum. eu pensei assim, já que temos a Capela Santa Maria com concertos quarta, quinta, sexta, sábado, eu faço concertos nas terças-feiras. Esse foi o primeiro É. ponto. Já que tem a Capela Santa Maria com o edital da Capela Santa Maria naquela época, e eu participava dos editais, eu tinha concertos nos editais, eu tive até óperas em editais, ele era de duos, trios e quartetos, e Uhum. grupo. Não tinha solo. Sabe, a Capela Santa Maria não tinha um edital que fosse de música solo, porque a música solo ela não é um conceito de música camerística. Camerística é parceria, até de duas pessoas. Uhum. Então não tinha música solo. Aí eu pensei, música solo, já que não tem, eu vou fazer música solo. E aí, com essa ideia da música solo, meio que imediatamente, eu acho que
entre o convite, a pessoa me fazer o convite, e eu... Foi num café o convite, engraçado foi isso. Eu Que encontrei no legal. café a pessoa e a pessoa me deu a ideia. Entre o café, a ideia, e a pessoa falar, vai pensando, que foi através do Alexandre do Carmo, que é da Caixa Cultural, ele é funcionário da Caixa Cultural. E é uma pessoa muito, muito simpática, muito querida. E aí o Alexandre me disse assim, me deu a ideia e disse para eu pensar em algo. E nessa de pensar em algo, eu acho que demorou uns 10 minutos, nem isso, uns 5 minutos, para eu ter a ideia de fazer uma série solo, que fosse numa terça-feira e que fosse numa com o nome Solo Música. Porque já que era solo, solo música, e tem aquela coisa do solo, de solamente, de apenas, entendeu? Sim. Não, e pegando um gancho que você fala sobre essa questão de que a coisa já está na gente e que possibilita para nascer, a questão da ancestralidade, na tua memória afetiva, que ancestral teu que traz essa situação também em relação à questão da cultura, em relação a querer trazer ao acesso da cultura para as pessoas. Eu acho que tem uma coisa meio assim, existe um ancestral meu que foi meu avô materno, o nome dele é David Morte, que ele teve livraria, ele foi, sabe, teve jornal, ele escreveu em jornal, trabalhou com gráfica, sabe? Então ele tem uma certa semelhança em relação a certas coisas dele, num termo de pensamento assim, sabe? Eu acho que eu sou um herdeiro teoricamente dele. Tem um tio meu que Uhum. também era um herdeiro dele, que era um advogado, esse meu avô ele também ele foi solicitador, que era uma função que existia antes para quem exercia como advogado, mas não tinha feito uma faculdade de advocacia, porque de Interessante. direito, porque Uhum. ele não tinha feito, porque as universidades de direito vieram um pouquinho depois do período que ele estava, enfim, na parte educacional. Ele é do século XIX, na verdade. Ele nasceu no século XIX. E aí o que acontece é assim, tem esse ancestral, sabe? Eu tenho, por exemplo, muita coisa na minha casa que é dele, que foi dele. Mas ao mesmo tempo eu não vejo uma influência tão direta. Uhum. Talvez até eu sou muito parecido com ele, mas eu não vejo uma influência muito tão direta, porque na verdade eu vim a conhecê-lo mesmo quem ele era, ou estou a conhecê-lo agora, entendeu? Porque eu Sim. peguei vários documentos do passado dele, sabe? Vários papéis, coisas dos negócios que ele tinha. Então, por exemplo, me encantou muito que eu peguei minha família tinha, enfim, um depósito de vários objetos e várias coisas, e aí eu encontrei uma série de notas fiscais, que eram papéis assim, caixas da empresa dele. E, curiosamente, ninguém jogou fora essas caixas. Isso dos anos Uhum. 30, dos anos Uau, 20. estavam lá. Estavam lá. E aí eu peguei isso e foi uma viagem muito interessante, muito importante para mim, porque, por exemplo, as notas fiscais... O meu avô ele tinha uma papelaria na Lapa, tá, aqui do Sim. Paraná. Uhum. E as notas fiscais do meu avô, ele guardava todas, tudo, da empresa dele. Ele era bem Tá? organizado. Nesse sentido, sim. E aí, o que que aconteceu? Eu sempre imaginei que ele, por exemplo, ao vender livros, que ele se comunicasse com uma distribuidora em Curitiba e pegasse através de uma distribuidora de Curitiba os livros para vender. Mas não, ele pegava das editoras de São Paulo. Então, ele se comunicava diretamente com a editora a editora do, do Érico Veríssimo, que era de Porto Alegre, com a Uhum. editora de São Paulo, do Monteiro Lobato. Então, ele Ele via fazia direto. intercâmbios. É, é, que era a editora nacional do Monteiro Lobato. E aí, o que acontece? Que ele chega, por exemplo, a pegar em consignação para vender na Lapa, em 1936, livros de uma editora que vendia livros de filosofia. Olha aqui então. Então, Joia. o primeiro livro que foi editado no Brasil, do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, foi dessa época, entendeu? O Uhum. primeiro livro do Nietzsche que chegou do Zaratustra foi em 36 aqui no Brasil, a primeira edição. E o meu avô, como um maluco, tentou vender isso na Lapa, entendeu? Então é curioso. E é curioso até essa discussão, por exemplo, o que lia as pessoas da Lapa antigamente tinham de cultura Sim. e o que hoje tem. O que chegava antigamente a essas pessoas, para o meu tio pensar em livros e pensar até em livros de filosofia.
Sem dúvida. E você ver essa questão de conhecer a origem, né, nossa, como ser humano, através da música, através do livro, através da cultura como um todo, o que tem a ver com autoconhecimento que promove a alquimia ao nosso ser? O que vem a ser alquimia no nosso ser? Mudança do ser? Sim, transformação interna. Eu acho assim, eu falei para você que o primeiro disco que eu compus, existe que eu comprei foi do Bee Gees, tá? E Sim, aí que eu tinha 5 anos. E eu via muito Beatles, eu via muito. Eu comprei também Paul Simon Garfunkel, que quando eu era olha que pequeno, joia. 6 anos, Você etc. foi Eu uma comprei criança vários. precoce, Não, interesse não, em não é, música, não é, então. eu acho que tinha muita influência do meu irmão. Esse sim foi que me Ah, influenciou. sim, que é músico. Ele Aham. era músico, e ele me Verdade. influenciou diretamente. O meu ancestral não era ancestral no sentido de avô, pai, mas o meu contemporâneo, né, meu irmão, que me Tá. influenciou bastante. Mas o que acontece é mais ou menos assim: existe uma teoria musical e uma história musical, não vou dizer teoria. Existe uma história musical que são os estilos da música ao longo do tempo, o que era música vigente na sociedade nos anos 1300, 1400, 1600, 1700, por aí. Então, você tem uma evolução pelos estilos da música. Você tem a música medieval, depois vem a música da Renascença, depois a música barroca, depois tem o classicismo, depois você tem o romantismo, depois você tem o nacionalismo, que são várias, que explodem várias tendências nacionais. Aí Sim. tem no meio do nacionalismo o impressionismo, depois vem a música popular paralelamente com a música do século XX moderna. Você tem o surgimento da música popular do jazz, dessas fontes do choro aqui no Brasil, e a música popular já tinha antes, de outra maneira. E, enfim, você tem a música vindo historicamente, aí nos anos 50 aparece o rock and roll, aí nos anos, sei lá, Uhum. 70 aparece a discoteca, aí daí depois vem o punk, nos anos 70 também, enfim, você tem toda uma gama, música contemporânea, É música uma eletrônica. expressão, de uma certa forma, do zeitgeist da época, né? É o espírito Sim, daquela época se expressa também na arte, né? sim, mas aí tem uma outra coisa que é paralela a isso, que aí eu acho que é o raciocínio que eu gostaria de passar, que é mais ou menos assim: paralelamente ao fato de você ter essa história musical, tá, que vem do tempos, através dos tempos, você tem uma história pessoal. Então, por exemplo, eu falei que o Bee Gees é mais antigo que Johann Sebastian Bach. E os dois são mais antigos para mim do que um compositor que veio antes deles, até, que é o Guilherme de Machaut, que é um compositor francês, que eu Uhum. fui ouvir Guilherme de Machaut quando eu tinha uns 25, 26 anos, entendeu? Legal. E às vezes todos eles são, por exemplo, mais antigos que música de shakuhachi, que é uma música japonesa, que eu vim a ouvir música de shakuhachi já com 40 anos, entendeu? Uhum. E entender mais e pensar mais nisso. E eu tive a honra de trabalhar com um grande músico de shakuhachi também. O ponto é mais ou menos assim: existe uma história que o mundo fala da história da música ao longo dos anos, mas existe uma história que está em você, que é uma história individual da música em você. E é no momento em que você compreende isso, uma música que pode ter sido composta em 1300, 1400, dizer para você muito mais do que a música que é feita hoje. Repercute Esse é o, mais em você, né? Repercute esse é mais o no seu ponto. coração. Então, necessariamente, por exemplo, uma música feita hoje não é necessariamente um, um, uma equação de sinônimo que essa música vai dizer para você o que você efetivamente sente hoje. Sim. Existe uma coisa, por exemplo, na música sertaneja hoje, que a música sertaneja é muito diferente da música caipira, por exemplo, original, mas existe a música sertaneja hoje que as pessoas tentam elas colocar a trama dentro do espaço, do tempo, tá? Através de situações como: eu estava no WhatsApp, eu te mandei um recado no WhatsApp, eu peguei o celular, você não liga, não atende meu celular, sabe, você não me mandou mensagem, eu vou te seguir no Instagram, sabe, o Facebook, sei lá. Então, você tem esse universo da tecnologia, sabe, algumas gírias do momento, algum tipo de relacionamento Acaba com a no... música de viola, né? Aquela música mais, Não, mas o que eu estou falando é uma mais coisa do assim, romantismo. diferente da música de viola, mas eu estou falando assim, que essa música ela tenta chegar na vida das pessoas como sendo algo atual, colocando para essas pessoas objetos do mundo atual. Uhum.
todo esse objeto do mundo atual e tudo isso do mundo atual, por incrível que pareça, está no exterior, está na casca, entendeu? Sim, Tem está as na coisas que terra. estão no interior. E a Perfeito. música que está no interior, ela não pertence necessariamente a uma época. É óbvio que pertence a uma época, porque é composta daquele jeito. Mas mesmo composta daquele jeito, ela pode ser muito mais surpreendente, muito mais incrível para você do que a música agora. Ela é atemporal, né? Música é temporal. Sim. Música boa é atemporal. Uhum. Música que não é boa, você Não é tende a atemporal. passar no tempo, ela se congela no tempo, entendeu? Sim. E além Então, e eu soube também que você ganhou no ano passado um prêmio sobre a sua trajetória como um dos grandes nomes também aqui na produção cultural, né, aqui do Brasil. E qual foi essa tua emoção? Conta um pouquinho pra gente. o prêmio ele foi um prêmio feito como um incentivo dentro dessa pandemia para exatamente para artistas e produtores e técnicos que tinham uma história, sabe, de trabalho e que na verdade por ter uma história de trabalho, essas pessoas ficaram meio sem condições de continuar vivendo de sua arte. Então, ela veio como um suporte financeiro para que todos pudessem, enfim. Foi uma solução que acharam para que nós pudéssemos, enfim, ter um tipo de renda, já que nós estávamos, sabe, muito prejudicados em relação a mostrar o trabalho, a ter público. A gente vive de No público. momento Então, stand-by, né, da pandemia. então esse prêmio ele não foi assim aquele prêmio que possa as pessoas imaginar que foi assim, ó, você ganhou um prêmio. Eu Uhum. acho importante que ganhe o prêmio, claro, mas ele foi um prêmio do qual 300 pessoas ganharam, entendeu? Então ele foi um prêmio que foi várias categorias, muita gente maravilhosa Mas a ganhou. produção cultural foi você? Não, teve mais gente que ganhou, Ah, sabe? certo. Teve mais gente que ganhou. E que bom que mais gente ganhou. Não é uma coisa assim. Eu sou uma pessoa que eu sou Mas uma pessoa aceito que parabéns, Álvaro. não, que Aceite parabéns. não, eu aceito parabéns, Ah, mas a que gente bom. tem que deixar a coisa no tamanho certo, entendeu? Uhum. Foi um prêmio importante, sabe? É um prêmio importante, foi um incentivo maravilhoso para a classe artística, mas ele não é um prêmio assim que se destaca por uma pessoa. Foram 300 pessoas que ganharam, entendeu? Quase isso, entendeu? Sei lá quantas pessoas que ganharam, entendeu? Mas foi um número muito grande. E o importante é assim, eu acho que mais importante do que ganhar prêmios, eu acho que o prêmio do produtor, óbvio que viver de arte é um prêmio, entende? Viver do seu Sim, trabalho é um prêmio, sabe? É uma grande vantagem. atualmente. Uhum. Mas o mais importante do seu produtor, na verdade, de ter um produtor, conseguir realizar os seus projetos, conseguir realizar esses projetos com a qualidade que se almeja, sabe? Que isso é importantíssimo. Isso é um prêmio da vida para você, tá? E conseguir desenvolver, na verdade, com o seu trabalho, uma relação que não seja apenas uma relação financeira. No momento que você tem uma satisfação profissional, Uhum. E intrínseca preenche a alma, né? Que você alimenta você a alma. acaba sendo remunerado por aí, sabe? Tem o Claro. aplauso, cara, tem o, sei lá, tem críticas positivas que fazem você ficar mais feliz. O ponto mais ou menos é esse. Eu não vejo assim o prêmio só como um status social. Mas eu acho que o prêmio de artístico é você viver de arte já é um grande prêmio, Perfeito. entendeu? E viver daquilo que você acredita, porque obviamente aquilo que me chama a atenção em relação à arte que eu proponho a trabalhar é um material de natureza diferente de outra pessoa, tá? Que tem a sua linha de trabalho. E o importante para uma sociedade não é reconhecer que apenas um tipo de produção, mas que exista aquele Perfeito. produtor que faça rock, que exista aquele produtor que trabalhe maravilhosamente bem com reggae, que existe aquele produtor, isso falando de Uhum. música, existe Sim. aquele produtor que trabalhe com jazz, com MPB, com música popular, com clássico, com música antiga, com música contemporânea, com eletrônico. Então, quando se tem uma gama de profissionais trabalhando com excelência, com diversos gêneros de música, isso na área da música, depois você pode passar isso para teatro, para artes Uhum. plásticas, para o que for, para circo, para folclore, você tem uma sociedade mais diversa. E eu acho que a palavra mais importante é essa, a questão da diversidade, Sim. sabe? Você
não é só feliz com um tipo de tendência Uhum, pessoal ou artística. Você ganha felicidade sabendo reconhecer, uhum. sabe, o valor em outras situações E e até outras. nessa pandemia a gente aprende a necessidade muito de mudar esse paradigma da competição para a cooperação também, né? Quantas coisas Eu que a não sei gente se viu chegou a isso. também, né? Eu não sei se chegou a isso. Eu não sei se chegou a esse ponto. Eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, o mundo acaba ficando competitivo. Infelizmente, o ser humano é muito Ai, mas a gente competitivo. tem que sonhar. Pensa no Don Quixote, pensa no Cavaleiro Não, eu acho que tem que Sonhador. pensar nisso. Vamos jogar uma Tem que pensar sementinha para nisso. mudar. Claro que tem que pensar nisso, mas eu acho que é muito assim. Eu acho que tem coisas da pandemia que ensinam, tá? Sim. Então, tem uma coisa que ensina muito que é assim, durante muito tempo na vida, e essa é uma reflexão que eu acho que pode ser legal. Durante muito tempo na vida, a indústria como um todo, indústria capitalista, de Uhum. mercado como um todo, ela diz que é importante você ter o mundo exterior. Tá? Então, por exemplo, as coisas que são realmente importantes é você viajar, mundo exterior, que depois pode ser interiorizado dependente de você. Sim. É você ter um grande carro, é você ter moda, é você ter roupas chiques, roupas maravilhosas. Matéria, né? Uhum. É, e aí que esse lugar de exibição do carro, esse lugar de exibição da roupa, essas coisas, roupa, tudo é importante, não estou desdenhando nada. Sim. Mas esse lugar de exibição ele ficou prejudicado, sabe? Para que você vai ter um carro ultra mega lindo se você não pode sair com ele? Se tudo está fechado, você Sim. vai ter que comprar pão com ele no máximo, né? Você não tem como sair muito. E então o que eu acho que a pandemia ela deu às Um movimento pessoas, mais de interiorização, né? não só o movimento de interiorização, mas aquelas pessoas que tiveram durante a vida não compraram discos, não compraram livros, não investiram em Uhum. cultura, ou porque não puderam, ou porque não tiveram interesse por ter investimento exatamente nesse lado social. Sim. Essas pessoas sofreram mais do que as pessoas que passaram o tempo investindo em Lendo, arte. sem dúvida. Não só lendo, mas investindo em arte. Uhum. Quem fez a sua casa um lugar agradável em relação à arte, sabe, conseguiu passar melhor do que as pessoas que não tinham nada. E Perfeito. muita gente viveu para o mercado e acabou se esquecendo de si, da sua casa e não tendo nada. Então, gratidão por você essa conversa, tá? E eu peço para você deixar uma mensagem para os nossos cultivadores. Eu vou deixar uma mensagem em relação à produção cultural, sabe? E a mensagem não eu vou passar a mensagem, na verdade, eu vou transmitir uma mensagem que eu recebi na vida. Uhum. E ele fala muito da produção do trabalho do produtor cultural, na verdade, do produtor de concerto. Ele é mais dedicado a isso, mas isso é extensivo, por exemplo, à produção de arte em geral. Que é a seguinte: uma vez eu trabalhei com um músico da Bulgária chamado Anatoly Krastev. Eu estava no começo da minha carreira. E o Anatoly Krastev, ele me fez uma frase muito linda, assim, no jantar depois. Ele falou para mim um discurso assim que ele fez no jantar, após o concerto que ele fez em Curitiba, que era muito lindo, que era assim, que a luz de penumbra que fica entre o palco e a plateia era o produtor, que era o produtor que ligava, na verdade, o que existia no Lindo. palco para a plateia. Tudo que você tem em relação à arte, ela parte não só dos artistas, óbvio que os artistas são as atrações, são os principais, mas ela parte de alguém que acaba trabalhando com a arte nesse trabalho de intermediação entre um artista e o seu público, entendeu? E isso eu acho que é importante, porque que as pessoas percebam que tudo, seja o show de rock, seja a carreira, por exemplo, a carreira dos Beatles foi a carreira que foi porque tinha um produtor. E teve um Sim. produtor que tirou eles lá do Cavern Club para fazê-los Uhum. tocar no mundo inteiro, né? Ou pelo menos no mundo inteiro, mas tocar, se apresentar nos principais lugares do mundo e sendo assim, a música deles chegar ao mundo inteiro. Então, sempre tem esse trabalho do produtor, sabe? Então, sempre há um produtor no meio desse trabalho que faz essa ligação
Então, é algo que precisa ser valorizado, sabe? Porque a gente precisa, na verdade, desses intermediários que a gente, às vezes, não conhece direito, entendeu? Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho, de ter trabalhado, de ter, por exemplo, agora está trazendo a história do renascentista, de ter trabalhado com o Valtel Branco, sabe? Valtel Sim, é um Valtel artista Branco, grande Valtel sensacional, Branco. Uhum. sensacional, e eu tive o privilégio de fazer o livro de partituras do Valtel Branco, que foi muito importante, de fazer discos do Valtel Branco, de valorizar o Valtel Branco, antes de que outras pessoas valorizavam, ou talvez na mesma época, mas eu valorizei de uma forma diferente. Eu tive um privilégio muito grande de ter produzido a Ingrid Serafim, sabe, o seu único disco, tá? Então, e outros artistas, de ter feito um livro com Edson Bueno, de ter editado um Espírito do livro com texto teatro. do Edson Bueno, sabe, o Meu Delírio, que é muito muito importante, muito bonito esse livro. Enfim, eu tive o privilégio de trabalhar com muita gente. E seja o concerto que eu agendei, seja o disco que eu produzi, a peça que eu acabei produzindo, o livro, o que for, entendeu? O papel que eu tive foi basicamente esse papel de ser uma ponte entre um Uhum. trabalho relevante artístico e um público que, goste ou não da arte que estava sendo apresentada para ele, sendo mostrada para ele, pelo menos ele teve, sabe, uma experiência, sabe, que talvez ele não tivesse na sua vida. Legal. Então, Álvaro, A mensagem gratidão. é essa, eu pedindo para as pessoas valorizarem mais a figura do produtor, tá bom? Sem Não dúvida. só eu, mas outros produtores importantes que tem aqui, tem produtores maravilhosos em Curitiba, É super necessário, no né? Brasil também. Porque, na verdade, qualquer coisa é feita de várias pessoas formando esse mosaico, né? Então, cada uma pecinha é necessário para que haja o todo, né? Para que haja uma E tem, produção. e tem, Claro. e tem também uma coisa que é muito curiosa, que existe o trabalho do produtor, que seja o produtor que propõe atrações mais espirituais e o produtor que propõe atrações mais comerciais, entendeu? Você tem isso, tá? Mas isso sempre teve. Então, sabe, isso é importante que a plateia, sabe, compreenda e A tua entenda a vertente é mais importância de. espiritual, no caso. A minha vertente vai para esse lado, mas da arte enquanto transformação, tá? De um Perfeito. mundo melhor. Não transformação especificamente política ou só social, ou sei lá, de consciência, mas de um mundo que seja mais interessante, Que traga entendeu? alquimia ao nosso ser, então. Nossa E, transformação. Que traga alquimia também ao nosso ser, né? Através da. a arte é isso, sabe? A arte tem essa característica. Tem, por exemplo, um exemplo bem claro, assim, você vai fazer, antes da palavra final, aí, mas enfim, você vai fazer um relaxamento, por exemplo. Então, para facilitar o teu relaxamento, você vai buscar uma música mais suave, ou uma Perfeito. música que tenha uma natureza budista, por exemplo, tem a música do Shakuhachi, dos monges Uhum. Komuso, que era absolutamente budista. Ou você vai fazer, por exemplo, a música indiana, os mantras, entendeu? No Perfeito. fundo, são experiências artísticas, mesmo o Om, mesmo que é uma repetição, que é um mantra, isso é um trabalho artístico. E, através da arte se chega a essa linguagem, sabe, com o divino, entendeu? E a partir dessa descoberta do divino, que daí eu não estou dizendo de que tipo de Deus é, ou de Deus de qual religião Uhum. que é, mas de um sentimento universal, você acaba tendo uma vida mais sensibilizada. E a tua realidade passa a ter um outro enfoque, sabe? Um outro sentido. Eu acho que a arte tem essa importância de dar um sentido melhor para a vida das pessoas. Joia. Tá? Olha, adorei nossa conversa, tá? Tá, E, que bom, fico feliz. e obrigada E pela. espero que tenha prosperidade nesse teu projeto, que o seu projeto tenha continuidade com conversas interessantes e que tenha, sabe, sucesso no teu empreendimento. Grata. Então, a Alquimia do Ser hoje fica por aqui, né? Se você é um empreendedor e acredita nessa nossa proposta de mobilizar e sensibilizar o ser, entre em contato conosco e seja nosso novo parceiro aqui da Alquimia do Ser.
E eu deixo para vocês uma mensagem, né? Somos anjo de uma alma só e de uma asa só também. Nós precisamos sempre do outro para que a gente possa voar. E gratidão a todos os e-mails e o carinho de todos vocês. E até o nosso próximo programa. Namastê. Muito obrigado.